Presidente, senhores e senhoras parlamentares, eu quero saudar e cumprimentar a senhora Thaisa e seus advogados, e quero dizer à senhora Thaisa que eu não vou lhe fazer perguntas, até respeitando o habeas corpus que Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem, e a disposição que Vossa Senhoria já demonstrou aqui, de se manter em silêncio, para não que lhe incrimine. É evidente que o relator terá aí um trabalho pela frente, e todos nós iremos ajudá-los, para verificar se, de fato, há vinculação entre o trabalho que Vossa Senhoria tratou e esses desvios que são patentes e que existem, Mas, respeitando o princípio da presunção de inocência, vou me ater aqui a uma fala dirigida, sobretudo, aos brasileiros. Porque eu tenho dito nessa comissão, e com a responsabilidade de líder da oposição hoje no Senado da República, que nós precisamos, todos nós, nos imbuir de um sentimento de desvendar esse problema, essa trama, esse crime hediondo que ocorreu. Mas, por mais que a gente faça esse alerta, ou peça essa colaboração, nós assistimos aqui sucessivas reuniões, uma após outra, uma tentativa canhestra, porque ela é infrutífera, de ludibriar, de enganar a opinião pública com uma estratégia de procrastinar, de não se debruçar sobre os fatos, de se jogar a cortina de fumaça, de se buscar animosidade, de se buscar uma falsa alternância ou uma falsa briga que não existe, porque nós estamos brigando aqui contra quem roubou os aposentados. E por falar em fake news, porque eu vi um dos deputados vermelhos falando a respeito, não citei o nome, aí cabe a carapuça em todos, E eles muito preocupados, de repente colocaram uma pecha em alguém por parentesco. Então, a gente tem imediatamente que controlar as redes sociais. Olha a sanha que eles têm, o medo que eles têm da opinião pública. Mas, por falar em fake news, vamos falar do fake news que o PT repete todas as reuniões. Primeiro, parece que o PT é uma vestal, ou seja, uma virgem, uma donzela que vai para o altar e vai conhecer o marido pela primeira vez. 2002 a 2026 são 24 anos, 18 anos de PT. Eu vou lembrar, senhores, 18 anos de Partido dos Trabalhadores. O número de escândalos, de roubo, de fraude, de malversação de recurso público, de pouca vergonha com o manuseio do recurso do trabalhador brasileiro tem um DNA. PT, Partido dos Trabalhadores, Partido das Trevas. É um partido que se preocupa em dilapidar o patrimônio público, em aparelhar a máquina pública, em fazer de conta que não é com ele, porque tem um retrovisor enorme e um para-brisa bem pequenininho. Tudo é culpa do governo anterior. Eles não fizeram nada. Eles não têm culpa de nada. O senhor Virgílio, por exemplo, me permitam, ele começa como procurador federal, concursado, alguém que tem um bom currículo, assessor da Casa Civil nomeado por Dilma Rousseff, 2008. Coordenador-geral do Ministério Público do Serviço da Previdência em 2011, Dilma 1. Antes foi Lula. Sim, foi nomeado por Dilma porque era chefe da Casa Civil, mas era o governo de Lula. Conju no MPS, Dilma 1. Procurador-chefe da Previc com Temer. Em 2020 ele entra no governo Bolsonaro. Até 22 não há registro de nenhum ato administrativo do senhor Virgílio até agora. Pode ser que a apuração se encontre de que ele cometeu algum ato que o desabonasse, até 2022. Agora, em 23, de repente ele se torna procurador-chefe do INSS, novamente. E há um esforço enorme da administração do PT para nomeá-lo, inclusive ultrapassando uma negativa dada pela AGU, pelo ministro-chefe da AGU, que teve que ultrapassar, um parecer de uma das procuradoras. E esse cidadão, o senhor Virgílio, que evidentemente começa a tomar decisões, que aí tem causa e efeito, onde se retiram bloqueios,
onde se retiram travas de segurança, onde se permite, enfim, que de forma desenfreada cresçam geometricamente esses descontos ilegais. Bom, aí eles falam, eu escutei aqui, os Golden Boys foram dados a condição de atuar pelo senhor Vigílio como procurador-chefe. Primeiro, é uma mentira. Mais uma do PT. Aliás, está no DNA. Mentir e PT são coisas que a gente repete aqui como se fossem analogias da mesma palavra, né? O procurador-chefe não autoriza a CT e a CT por si só não é crime. Quem autoriza é o diretor da Dirbem. Não tenho aqui a procuração para defender o Vigílio, mas só para mostrar como eles são fáceis de descartar os aliados, porque claro que o senhor Vigílio era uma pessoa ligada à administração do PT, agora não serve mais, eles estão com repulsa do senhor Vigílio. Eles querem jogar os leões, as feras, para se beneficiarem de uma pretensa inocência que não existe, né? E aí eles dizem, foi o ACT. Dos 4 ACTs que foram assinados, dos Golden Boys, como fala aqui o vermelho que nos antecedeu, o vermelho Malagueta, não é possível que Vossa Excelência vá dizer que é alguma coisa para assistir, né? 3 foram assinados no governo do Partido dos Trabalhadores, apenas um no governo do presidente Bolsonaro. Eu avisei que era bom escutar, porque a gente não está falando o nome de ninguém. Aí vem falar sobre coincidência. Alguém falou aqui sobre coincidência. Um outro vermelho que não é Malagueta falou de coincidência. Você sabe qual é a coincidência, senhores? Em 2014, governo de Dilma Rousseff, você sabe quem era o chefe de gabinete do então ministro da Previdência? O senhor André Fidelis. Aquele André Fidelis que a gente quer trazer para cá, para a comissão, que tem um filho que recebeu milhões de reais de empresas ligadas ao sistema. E vocês sabem quem era o cônjuge? O senhor Antônio Vigílio. Olha que coincidência, 2014, no mesmo grupo. Depois, vamos falar em coincidência, esteve aqui o senhor Stefanuto, muito combativo e blindado. Ele levantava, alguém levantava aqui para ele cortar. Levantando para ele cortar, né? A bancada vermelha estava aqui danada, aqui, levantando para o ex-ministro, o ex-presidente do INSS cortar. Alguém que tem uma longa folha de serviços prestados ao Partido dos Trabalhadores. Esse cidadão foi somente o coordenador da equipe de transição da Previdência em 2022. E sabe quem estava na comissão? A senhora Tônia Galotti. E sabe quem estava na comissão? O senhor Ricardo Silva. Quem é Ricardo Silva? Deputado federal, que segundo o senhor Luiz Miranda, para não confundir, né, foi quem pediu para retirar a validação trianual naquela época. E como foi que esse cidadão foi contemplado pelo PT participar da comissão de transição do Ministério da Previdência? São muitas coincidências, muitas coincidências. Aí eles falam aqui sobre o fim do desconto associativo. Gente, essa é a maior falácia que a gente escuta aqui todos os dias. Falácia eu vou traduzir, tá? Mentira, para deixar claro. Nós cometemos um erro. Nós mantivemos no governo pessoas oriundas do governo anterior. Quando houve o afastamento pela Justiça, a pedido da Polícia Federal, você sabe quem foi que o PT colocou para tomar conta da Previdência? A ex-diretora do DIBEM do governo Bolsonaro. Você sabe quem é o procurador, o presidente do INSS? O corregedor-geral da época dos 4 anos de Bolsonaro. Você sabe quem está lá na Procuradoria? Também mais alguém que era ligado ao governo Bolsonaro em cargo de confiança. Então, vejam, nós não podemos aqui ficar pensando, isso é bom para mim, eu falo, isso é ruim para mim, eu escondo. Gente, mentira tem perna curta. O governo fala aqui que a AGU, no mérito, não se decidiu, não falou a respeito do fim do desconto associativo, não precisava, porque o Lula defendeu. O Lupe defendeu. E depois se retratou. O Volney, o atual ministro da Previdência, defendeu e disse mais, que acabar desconto associativo é decretar o fim do movimento sindical no país. Disse mais, que é uma tentativa de se aniquilar o movimento sindical do país. E o PT, junto com o PCdoB, PDT, PSOL, Rede PV, agora recentemente ingressou com uma medida, com uma emenda, no projeto de lei 1546 de 2024, propondo o quê? A manutenção do desconto associativo. Aqui, ó. E foi derrotado.
Agora, na semana passada, nós voltamos aqui que iríamos todos juntos pedir o fim lá no Senado da República. Por quê? Porque eles estão encurralados. Porque eles estão vendo que não tem como manter essa falácia, esse simulacro de narrativa que todo dia se esfarela. Eu lamento muito estar novamente vindo aqui a esse microfone responder a essas mentiras reiteradas. Mas, infelizmente, me parece, presidente, só para concluir, que na educação se diz que você tem que reiterar o conhecimento para que ele seja absorvido. Aqui a gente escuta de um lado a gente falar coisas que são concretas, do outro a turma falar igual o Goebbels, né, que é o ministro da propaganda nazista, né? Repetir a mentira até a exaustão, ver se torna verdadeira. Obrigado, senhor presidente.